Bom dia, queridos. Vamos lá para a nossa aula 7, desse livro do Martin Lloyd Jones, Depressão Espiritual, Suas Causas e Curas. Deixar aí claro para a turma que está na aula, que independente de estar gravando ou não, viu, a hora de qualquer dúvida pode perguntar e etc. Tá? Vamos só, passa aí, Pedro. Só relembrar um pouco o sentido básico de todo o livro, que ele defende para a gente, então, começar a pensar sobre o que ele traz nessa parte de hoje, né, ou nesse sermão dele de hoje, né, que ele escreve sobre a aula que nós vamos ter. Primeiro, lembrar essa frase dele, que precisa estar sempre nas nossas mentes, no nosso coração, né? Ele diz que a causa básica de toda depressão espiritual é a incredulidade, pois se não fosse por ela, nem o diabo poderia fazer coisa alguma. É porque prestamos atenção ao diabo em vez de ouvirmos a Deus e caímos derrotados diante dos ataques do inimigo. Então, nós já falamos bem sobre isso e todo o material que ele traz até aqui, ele sempre vem defendendo isso. A causa básica é a incredulidade, porque se não fosse ela, nem o diabo poderia com a gente, né, no sentido de tentar e conseguir fazermos entrar numa depressão, né, depressão espiritual. Vamos passar. Vamos recapitular de uma forma mais direta e rápida. Esses foram a defesa dele com relação ao que ele disse sobre a incredulidade, que a razão básica, né, o motivo básico é a incredulidade para estarmos em depressão espiritual. Ele traz aí nessas aulas, que lá são capítulos, né, dizendo justamente isso, falando ter cuidado sobre os dois fatores, que é o nosso temperamento e o nosso aspecto físico. Então, tem muito cuidado, que isso pode nos levar à depressão, um tipo de temperamento mais melancólico, mais introspectivo, que gosta mais de ficar se acusando e lembrando de muita coisa. O físico, com relação a algumas enfermidades que geram em nós a tristeza, a dor, a angústia, e acabamos ficando, né, depressivos. Os três cuidados, né, quando ele fala sobre o cego, que o Senhor cura, mas não cura completamente na primeira vez. Ele passa a ver, mas vê homens andando como se fossem árvores. Depois o Senhor faz novamente outra etapa e ele é curado. A gente precisa compreender claramente os princípios bíblicos, o que a Bíblia fala sobre cada coisa. Precisamos ter um coração totalmente envolvido com Deus, né, no sentido de ser sincero. Aí onde o cego olha para o Senhor Jesus e diz: não, eu não estou vendo claramente, estou vendo meio homens como se fossem árvores. Então, estar envolvido, ser direto com o Senhor e então falar para Ele aquilo que está acontecendo. E não ficar dividido, amar a doutrina, né? Amar a palavra do Senhor, ao invés de ficar dando ouvidos ao diabo e ao nosso próprio ser, né? Aos nossos próprios medos, temores e etc. Para isso, o que ele diz é que nós precisamos conhecer e amar a doutrina do Senhor. Se não amarmos a palavra do Senhor, já é uma forma que o diabo utiliza para que a gente fique dividido e então dá mais atenção aos medos, temores e tudo aquilo que está ao nosso redor. E na aula 3 ele falou sobre viver o equilíbrio, né? Eu tenho que lembrar que esse amar a doutrina precisa ter mente, coração e vontade. Eu preciso conhecer essa doutrina, eu preciso viver essa doutrina, amando, e ter vontade de colocar ela em prática, de propagar, de fato, ser agente de bênção. Então, isso tudo é como eu posso combater a depressão espiritual. E eu preciso lutar nesses aspectos. Aquele pecado, autoacusação exacerbada, né? Pessoas que maximizam o seu pecado,
Pecado é pecado, não é nem pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado diante de Deus. Então, preciso parar e lembrar que pecado é para ser confessado, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para que, de fato, eu possa superá-lo. Então, a obra do diabo é que é de acusação, de falar o tempo inteiro para nós que a gente está vivendo aquilo, ou já viveu aquilo. O não entendimento da sã doutrina, né, da salvação. Eu tenho que lembrar que não é o meu pecado que vai me fazer perder a salvação. Não. Pecado é uma relação de vida que o Senhor requer de nós em deixá-lo ser. Santidade, santificação, pureza. Mas eu tenho que lembrar que a salvação é de graça, Ele já me deu. Ele entristece quando eu não vivo para Ele, mas não quer dizer que um dia Ele vai virar para mim e vai falar assim, cansei de você, tchau, bênção, né? Não é bem assim. E a incredulidade, né? Quando Ele fala sobre se eu tenho um pecado, mas eu creio que o Senhor, de fato, pode me fazer superar, deixar de lado, passar a viver de uma forma que agrada a Deus, então eu sou alguém que vou ser proativo a viver melhor diante do Senhor e não ficar me acusando do que eu cometi. Pedro, né, em Atos 10, vai dar o exemplo disso. 5, né, remorsos inúteis, aí foi aquele vídeo, né, uma aula vídeo, mas fala justamente isso. Eu preciso não ficar com remorso, né? O pessoal mais antigo falava muito sobre isso, né? Fica vivendo aí com remorso nessa vida. Eu preciso organizar bem o meu passado. Eu preciso parar e pensar, eu sofri ou eu pequei? No meu passado, ele foi um passado inocente ou culpado? Se for inocente, eu tenho que reagir da forma correta. Se foi culpado também, então como é que eu reagi? Eu não perdoei alguém, ou eu me culpei porque foi algo ruim, ou eu pequei, mas estou continuando no pecado para consertar aquilo que eu fiz de errado, ou eu então passei a viver da forma que a palavra diz e coloquei tudo no lugar. De perdão a quem tinha que pedir, me perdoei porque o Senhor me perdoou, e passei a viver uma vida diferente a partir daquele pecado. Então, eu tenho que colocar o meu pecado, né, no lugar certo e não ter remorsos por tudo que eu cometi. A aula passada nós falamos sobre o outro lado, se em remorsos inúteis nós falamos sobre o passado, né, pessoas que sofrem pelo passado, a aula da semana passada nós falamos sobre pessoas que sofrem por medo do futuro. E aí a gente viu, quando ele traz para nós que uma das piores coisas que tem na depressão é justamente porque ou você sofre pelo passado, pelo que passou, ou você sofre pelo medo daquilo que ainda vai acontecer e você nem sabe se vai acontecer. E aí ele diz, né, porque Deus nos deu o espírito de temor, né, não nos deu espírito de temor, mas nos deu de fortaleza, de amor e de moderação. Então, eu preciso ter fortaleza, amor e moderação na minha vida, como está lá em 2 Timóteo 7. Pode passar aqui. Nessa unidade de hoje, ou nessa lição de hoje, nessa aula de hoje, ele traz um cuidado que talvez seja aquele que ele queria falar nessas 6 aulas. Ele está ali, ó, pairando por todas elas, que são as emoções. E ele trata essas emoções de uma forma que a gente precisa ter muito cuidado e colocar também ela no lugar certo e entender bem sobre ela. Eu sou emocional, eu não sou, todos nós somos emocionais. Então, ele traz aí, eu destaquei na aula de hoje, algumas falas dele, porque é muito interessante pensar sobre as nossas emoções. Aí ele começa e diz assim, já consideramos a maneira como o diabo consegue que nos concentremos no passado, né, quando a gente falou lá sobre os remorsos, em certo pecado que cometemos, ou o tempo que desperdiçamos, e como lamentamos aquilo e ficamos deprimidos no presente, porque nos
preocupamos com o passado. A aula 6, a aula 5, né, ele falou sobre isso. Depois ele diz, e vimos como ele muda de tática, está falando do diabo, quando isso não funciona, tentando nos levar à depressão no presente, ao nos encher de temores e pressentimentos sobre o futuro. Então, emoções, ele está falando agora, ele vai tratar agora, dizendo o seguinte, o diabo ele está no comando de tudo para nos deprimir. E ele traz ao nosso coração aquilo que ele sabe que pode pegar ou pode chegar ao homem, né, e fazer mal ao coração, ao emocional do homem. Ou ao passado, ou ao futuro, porque o alvo dele é estragar o nosso presente, ou tirar o foco do nosso presente. Passa aí, Paulo. Então, quais são, como que ele trata esse ato da emoção, como sendo algo que é perigoso e que nós temos que cuidar para não entrar numa depressão, para não ter cuidado exacerbado em algumas questões da nossa vida, não ter um macrofoco no passado, no futuro, e etc. Ele diz, olha, precisamos ser bem claros e lembrar bem que sobre emoções envolvem o homem como todo, ou seja, nós somos emocionais, Então, nós sentimos, nós percebemos e trazemos para dentro de nós. A gente passa e vê uma cena e aquilo mexe com a gente. A gente recebe uma notícia boa e ela mexe com a gente. Recebemos uma notícia má e ela mexe com tudo mexe com o nosso emocional. Então, somos emocionais. Não se gera emoções, não as controlamos segundo desejamos. Ou seja, a emoção não há como ser gerada. Eu não vou gerar emoção em mim. Né? Não, agora é 10 horas e 21 minutos, hora de chorar. Chorarei. Não tem como. Não há como. Até os atores e atrizes, né, eles precisam de mecanismo para poder derramar uma lágrima que não tem emoção. Então, emoções, elas não são geradas, nós não controlamos elas do jeito que nós desejamos. Né? Às vezes, eu estava, só para um exemplo simples sobre isso, né? Estava esses dias na casa da minha sogra, a gente estava, sempre às segundas-feiras a gente vai almoçar com a Gal, e estávamos lá todos, e o Tiago, né, todos conhecem, o Tiago gosta muito de música, né? E algumas músicas bem, aspectos bem assembleianos, né? Aquelas músicas que o cara grita, a pessoa, né? Chirre Carvalhais, Cassiano, aquelas músicas que, de fato, né, mexem. E aí ele pegou uma caixa de som imensa que ele tem lá, que deu para o pai dele, ele pôs lá no Bluetooth do celular dele e colocou uma música e falou assim para a mãe dele, mãe, encontrei uma música que a senhora gosta demais. E aí soltou a música, rapaz. Assim, eu não senti nada. Porque não era também uma música lá muito bonita, né? Assim, tal. Mas a Dalva, que estava terminando de preparar o almoço, desceu lágrimas até não querer mais, parou de mexer nas panelas, né? E a emoção tomou conta dela. A verdade é que nós não geramos emoções e nem controlamos ela do jeito que nós desejamos. Ela poderia muito bem, naquele momento, ter, né, sentido tudo que ela sentiu, que emoções vieram ao coração dela, a lembrança da mãe, que cantava o hino e tudo mais, mas ela poderia, sim, né, se segurar para não chorar, como muitos dizem, eu me controlo. Você controla, o que o Lloyd Jones diz é assim, você controla o que você estereotipa, aquilo que você tira, você permite a lágrima, né, o tremer, a sua voz, você pode até controlar tudo isso, mas a emoção está dentro de você e isso mexe com você. Você está emocionalmente
vivendo aquele momento ali, não tem como. Então, preciso ter clareza sobre o que são emoções. Eu tenho que lembrar que elas envolvem o homem como todo. Eu tenho que lembrar que nós não geramos as emoções, mas elas aparecem de acordo com aquilo que vai trazer algo, né, ou bom ou ruim para o nosso coração. E não controlamos ela do jeito que nós desejamos. Elas vêm e elas tomam conta, a gente vai tentando, mas às vezes elas vêm e não tem controle. Emoções são intensamente variáveis. Intensamente variáveis. Então, você pode sentir emoções hoje por conta de uma questão A, e amanhã, com a relação à questão A, você já não sente a mesma emoção. Você pode sentir emoções contraditórias, né? Nem todos sentem as mesmas emoções em situações iguais. Por exemplo, que eu falei da Dalva, né, é um deles. Né? A música, o hino, né, assembleiano, para ela falou demais, mexeu para mim, nem gostei, na verdade. Então, são questões assim. Talvez se eu colocasse um cântico que fala no meu coração, que me faz chorar quando eu ouço de joelhos diante do Senhor, talvez ela escutasse e falasse assim, não é bonito não. Então, cada um sente emoções em situações iguais de forma diferente. Então, o que ele vai trazer para nós sobre isso? Ou seja, o que ele vai falar, nos orientar com relação às Escrituras, para que a gente aprenda a lidar com as emoções. Então, pense bem, aqui nesse capítulo, se você depois quiser ler, o capítulo é muito bom, ele vai nos ensinar como a Bíblia fala, que nós precisamos lidar com as nossas emoções, entendendo tudo aquilo que ele disse anteriormente, que as emoções elas tomam todo o nosso ser, que elas vêm e não têm controle o horário que elas chegam, e nem sempre nós conseguimos controlá-las do jeito que nós desejamos. Lembrar, né, nesse aspecto aí de que cada um vai sentir de uma forma diferente, né, e que elas são variáveis nos seus momentos, né? Eu posso sentir hoje de uma forma, amanhã, com a mesma situação, sentir de uma forma diferente. Então, o que é que ele vai trazer para que a gente tenha cuidado, para não entrarmos numa depressão espiritual? Aí ele diz aí nesse parágrafo, né, algo muito interessante. Eu destaquei alguns parágrafos, porque não tem como só falar sobre eles. Precisamos olhar, entender, meditar, né, e assim chegar ao consentimento do que a palavra traz para nós. Ele diz aí, bem, o que as Escrituras nos dizem a respeito de tudo isso? Como devemos tratar desse problema das emoções? Quero apresentar algumas sugestões. A primeira é bem prática. É simplesmente a seguinte: se você, meu amigo, está deprimido neste momento, deve-se certificar de que não existe uma causa óbvia para a ausência de emoções jubilosas na sua vida. Por exemplo, se você é culpado de algum pecado, vai sentir-se miserável. Duro é o caminho dos transgressores. Se quebrou as leis de Deus e violou seus mandamentos, não vai ser feliz. Se acha que pode ser cristão e exercer sua própria vontade, seguindo seus próprios caminhos, sua vida cristã vai ser miserável. Não há necessidade de argumentar a respeito. Isso se segue tão naturalmente quanto a noite segue o dia. Se você está abrigando algum pecado favorito, se está se agarrando a algo que o Espírito Santo está condenando através da sua consciência, então não será feliz. E há somente uma coisa a ser feita: confessá-lo, reconhecê-lo, arrepender-se, ir a Deus imediatamente, confessar seu pecado, abrir seu coração, descobrir a sua alma, contar-lhe tudo, sem reter coisa alguma, e então crer que
Por que você fez isso? Ele o perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pecado não confessado é a causa de sua infelicidade, eu estaria perdendo o meu tempo e o seu se continuasse com minha lista de outras causas. Quantos estão presos nisso? Vamos ser perfeitamente claros a respeito. Deixe sua consciência falar com você. Ouça a voz de Deus falando através do seu espírito que está em você. E se ele está colocando seu dedo sobre algo, livre-se daquilo. Não pode esperar resolver esse problema enquanto estiver abrigando algum pecado. Interessante esse parágrafo, porque quando ele está falando das emoções, ele está dizendo sobre aquilo, qual a causa. Eu preciso descobrir a causa de estar sentindo a falta de júbilo. Então, perceba, ele está dizendo aqui sobre as emoções que nos levam à depressão. Então, ele não está falando das boas emoções, né? Não está falando disso. Ele está falando das emoções que são prejudiciais e que aqui elas nos levam para um momento de ficar cabisbaixo, de ficar fazendo uma análise constante do nosso erro, de maximizar o nosso pecado e, assim, gerar uma dinâmica de introspecção e, com isso, de dor, né? de sofrimento e depressão. Ele está dizendo, tenha cuidado com isso. Primeira coisa, identifique o que está gerando uma falta de alegria na sua vida. Identifique por que você não tem gerado alegria na sua vida. Alegria com o Senhor, alegria com a sua família, alegria com o seu emprego. Alegria, o que está fazendo você ter falta de alegria? Aí aqui ele está dizendo, se é, como nós falamos, algo que ficou no passado, ou algo que está no teu presente, ou a tua preocupação de futuro. Ou seja, se foi algo que você cometeu que está, né, trazendo a tua mente, gerando essas emoções, quanto mais tempo ficar assim, é pior. Você precisa se livrar disso. Você precisa olhar para o teu passado e falar assim, pequei, Deus, tem misericórdia, me perdoa, me torna uma pessoa diferente. Não quero fazer mais isso, não posso fazer, me ajuda. Seja sobre mim, desse dia para frente, e me faça esquecer as coisas ruins que eu fiz, me levando a fazer coisas novas diante do Senhor. Se é um pecado, né, ou alguma situação, né, uma discussão, briga, né, ou decepção que você tenha vivido no passado, a mesma coisa. Você tem que perdoar quem quer que seja, se perdoar e seguir diante do Senhor. Ter coragem de pedir forças a Deus para seguir em frente. Agora, se é algo que também está no teu presente, ou seja, se é um pecado que você está vivendo o tempo todo, e aí você para e fala, ó, miserável homem que sou, né? Estou pecando, estou fazendo algo errado, você precisa parar, confessá-lo diante do Senhor, a mesma coisa, e falar, Deus, me ensina a ser diferente, me faça sair desse pecado, me dê forças para isso, para que você não fique se martirizando o tempo inteiro e vai acabar entrando numa depressão. Também se é uma situação que não é só de pecado, mas de algo mais, vamos dizer assim, mais emocionalmente grave, não é um aspecto de ter, né, brigou com alguém, está com uma situação né, que gera aí essas emoções ruins, com algo que aconteceu, algo que você falou para alguém. O que ele está dizendo é que você precisa ter ação com as suas emoções, de parar e resolver o que está gerando ela negativamente. E, por outro lado, né, ou seja, de um lado tem que resolver. Então, não, poxa, eu tive um embate com Pedro Paulo e me chateou demais, eu estou ruim, tá? Ou, meu pai me falou alguma coisa, e tem que tratar essas questões. O outro lado é, por que eu não estou gerando júbilo no meu coração? Por que não tem gerado júbilo, alegria no meu coração?
Esse é o lado que ele diz que eu preciso ter cuidado e procurar, né, entender o porquê. Eu não estou alegre porque eu não estou fazendo coisas que não são, né, aquilo que eu gostaria de fazer. Eu não estou alegre porque, na verdade, eu queria, né, ter escolhido uma profissão diferente. Eu não estou alegre porque, na verdade, eu queria, né, ser diferente nesse aspecto, nesse outro. Tem que identificar essas questões para que você tenha clareza dentro de si sobre essas questões e lutar contra essas emoções ruins, gerando júbilo diante do Senhor. Eu lembro uma pessoa que veio conversar comigo, e daqui da nossa igreja, sei lá, 7 anos atrás, quando estava aí nessa questão de faculdade e tudo mais, e uma dificuldade, mudou a faculdade, ia mudar de novo, né? Mudou o que estava fazendo, né? E aí já ia mudar de novo, e os pais naquela angústia, e aí conversa com essa pessoa, com esse menino, tá, não sei o quê, e aí ele veio conversar comigo, e eu questionei, mas qual... Não, eu estou, porque ele estava muito, né, naquela questão assim, eu tenho que descobrir, né, o que é que me faz feliz em viver, e aí então eu vou fazer a minha faculdade em cima disso. É uma coisa bonita, né? Bonita. Mas quando ele falou que tinha escolhido, etc e tal, na situação, né, eu falei assim, e se essa profissão que você escolheu, ela não te der a sustentabilidade financeira que você deseja? Você vai continuar feliz, porque você escolheu aquilo que você gosta de fazer. Ou seja, profissão é algo na tua vida que tem que ser o que você gosta de fazer. E não que você, às vezes, tem mais habilidade de fazer e que, às vezes, vai te dar mais sustentabilidade. É isso? E a pessoa falou, não. Eu falei, uai, mas é o que você está agindo e mostrando. Eu, não, algo que vai me dar financeiramente o que eu preciso para eu viver e que eu tenha mais facilidade de fazer. Por isso que eu tenho que procurar o que eu gosto. Eu falei, não, tenha cuidado, não se deixa levar pelas tuas emoções. Pare agora e faça uma análise, vá em pessoas específicas para fazer uma análise daquilo que você tem facilidade para fazer, capacidade maior para fazer, e aquilo que de fato você fala, não, isso aqui eu dou conta de viver a minha vida fazendo, e vai me gerar uma sustentabilidade, porque as emoções aqui podem te atrapalhar. E você pode muito bem depois se capacitar para o que você desejar e fazer também paralelamente. Mas a primeira escolha tem que ser aquilo que vai me trazer sustentabilidade nessa vida, para que, de fato, eu, minha família e etc., tenhamos algo que vai valer a pena. E aquela pessoa começou a pensar, e ela não mudou de profissão, né? Pouco tempo depois, ela formou, né? Conseguiu concluir sua faculdade e está praticando hoje. E aí, numa conversa que nós tivemos há cerca de antes da pandemia, né, um ano e pouco, ela virou para mim e falou assim, pastor, que coisa boa, porque o senhor, a gente teve aquela conversa há aquele tempo, eu nem lembrava direito mais, né, da conversa, e ele falou assim, aí eu escolhi algo que eu tinha aptidão, né, no sentido de mais facilidade, que era uma coisa que ia gerar uma renda boa para a minha família. E hoje eu estou exercendo aí, e o senhor não sabe que eu estou amando? Acho que isso é a profissão da minha vida. Eu falei, pois é, tem que ter cuidado, porque as emoções podem nos levar para alguns caminhos que vão gerar frustrações, que vão gerar dores na nossa consciência. Por que não fizemos isso? Por que deixamos de fazer aquilo outro? O exemplo é para entendermos que o júbilo, ele vem com a satisfação, não tem jeito, a felicidade, a alegria, vem com a satisfação.
E nós temos que ter cuidado, porque nessa vida, nem tudo que ela propõe para nós vai gerar para nós satisfação. Na verdade, se a gente for olhar, nessa vida, nós vamos ter muitas decepções com N coisas que nós escolhemos, ou coisas que nem escolhemos. Profissão, né, amigos de trabalho, ou colegas de trabalho, de faculdade, etc., isso e aquilo, e as nossas emoções, a gente precisa aprender a lidar com elas, deixando cada vez mais elas no lugar certo. Então, eu preciso lembrar, se são coisas ruins, que são geradas porque eu pequei, ou estou em pecado, eu tenho que tratar diante do Senhor. Se são relacionamentos que eu vivi ou que eu estou vivendo, eu preciso perdoar e ser perdoado diante do Senhor. E preciso gerar júbilo. Então, eu tenho que olhar as coisas que eu tenho feito que tem gerado emoções negativas, parar e dizer assim, não, espera lá, eu preciso aprender a ter alegria naquilo que eu tenho. Às vezes o emprego não é o melhor, mas eu tenho que lembrar que Deus abriu a porta e é Ele que está me trazendo sustento. Às vezes os relacionamentos não estão do jeito que você acha que deveria estar, então está na hora de ser proativo e começar a agradecer a Deus por ele e gerar nesses relacionamentos a alegria necessária, porque parte muito de nós. Quanto mais vamos ficando depressivos, menos vamos cuidando de ser proativos em sarar as nossas emoções. Pedro, está passando aí. Aí, outro parágrafo no meio do estudo que também é muito importante e que é aí uma segunda parte do que ele vai dizer para a gente ter cuidado e tratar com relação às nossas emoções. Mas presumindo que não é esse o caso, ou seja, de pecado, né, de dor, de falta de júbilo, eu dizer, a próxima coisa que eu diria seria esta: evite o erro de concentrar demais em suas emoções. Acima de tudo, evite o terrível erro de colocá-las no centro. Eu nunca me canso de repetir isso, porque frequentemente descubro que isso leva a tropeços. Emoções nunca deveriam assumir o primeiro lugar, nunca devem ocupar o centro. Se vocês a colocam ali, estará se condenando à infelicidade, porque não está seguindo a ordem que o próprio Deus estabeleceu. As emoções sempre são resultado de outra coisa. E como alguém que já tenha lido a Bíblia pode cair nesse erro, ultrapassa minha compreensão. O salmista o expressa no Salmo 34, dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Você nunca vai ver enquanto não provar. Não vai saber, nem sentir enquanto não experimentar. Provai e vede. Um segue ao outro como a noite segue o dia. Ver antes de provar é impossível. Isso é algo que é constantemente enfatizado nas Escrituras. Afinal, o que temos na Bíblia é a verdade, não é um estímulo emocional. Não é algo destinado primeiramente a nos dar uma experiência jubilosa. É, antes de tudo, verdade. E verdade é algo dirigido à mente, o dom supremo de Deus ao homem. E é quando compreendemos a verdade e nos submetemos a ela que emoções se seguem. Nunca devo fazer a mim mesmo, à primeira instância, a pergunta: o que sinto a respeito disso? A primeira pergunta deve ser: creio nisso? Aceito isso? Isso tomou conta de mim? Considero esta talvez a regra mais importante de todas, que não devemos nos concentrar demais nas emoções. Não gaste tanto tempo sentindo seu próprio pulso e tirando sua própria temperatura espiritual. Não gaste tanto tempo analisando seus sentimentos. Essa é a estrada principal que leva à morbidez. Esse agora, um aspecto que, geralmente, quando você conversa com eles psicólogos, e eu tenho amigos psicólogos, tenho uma irmã psicóloga, e a gente conversa sobre alguns aspectos, né, emocionais,
E todos concordam, né, que quando a gente trabalha com pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, depressivas emocionalmente, né, a depressão espiritual, que estão naquela ansiedade sobremaneira, né, ou seja, pessoas que estão aí vivendo essas crises emocionais, são pessoas que elas não sabem tirar a emoção do centro e viver a razão, que é o que ele está dizendo aqui. Então, são pessoas que, maioria das vezes, vão ter impulsos pelo emocional e vão se deixar levar pelo emocional. Ó, coitadinho homem que sou, ó como eu sofro, ó como eu sou miserável, ó como eu machuquei fulano, ó, eu só sirvo para isso, eu só sirvo para bater nos outros, eu só sirvo para machucar, ou eu só sou saco de pancada, as pessoas só olham para mim. Então, assim, é emocional, tudo é emocional. Mas quando eu coloco no centro das coisas, não as emoções, mas a razão, a verdade, a palavra de Deus, então eu começo a ter uma perspectiva diferente da vida. Ou seja, agora eu tenho que olhar o que a palavra do Senhor fala sobre mim. O que eu sou segundo a Bíblia? O que eu preciso viver segundo a palavra de Deus? Como que eu tenho que proceder segundo a palavra de Deus? Não adianta, né, olhar e dizer assim, ó, como eu sofro com os meus filhos, como eu sofro com os meus filhos, ó, como eu sou um pai horrível, uma mãe horrível, ah, eu não sei lidar com eles, eu só faço coisa ruim, ó, eu ia entrar para dentro de um quarto, chorar, lamentar e viver a depressão do mundo, pedindo a morte a Deus, porque não sabe ser pai e mãe, não é isso. Isso aí é colocar as emoções no centro. Colocar a razão, a verdade, a palavra do Senhor, é diagnosticar que você não está sendo tudo aquilo que você enxergou, parar diante de Deus, diante da palavra do Senhor e falar assim, não, eu preciso saber o que a palavra diz que eu tenho que ser, como que eu tenho que proceder como pai, como mãe, como que eu tenho que viver nesse aspecto. Gente, eu estou aqui na sala aqui e está muito ruim. Mas vamos continuar. Então, o que é que eu preciso fazer? Como que eu tenho que proceder? O que é que um bom pai faz segundo a palavra do Senhor? Né? Então, tem que lidar com isso. Cada vez mais a gente vê aí, isso aqui é só um exemplo, mas a gente vê cada vez mais pais e mães querendo ser mais amigos dos seus filhos e deixando de serem pais. Ah, então não tenho que ser amigo, amiga do meu filho, da minha filha, não. Muito pelo contrário, tem que ser mesmo. Mas tem que lembrar que a função maior é ser pai, ser mãe, e olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Aí nisso vai em todas as áreas da nossa vida. Eu quero ser um bom esposo, eu não posso ser o esposo simplesmente que é aquele que faz todas as coisas que a esposa deseja. Eu tenho que fazer todas as coisas que a Bíblia diz que eu preciso ser com a minha esposa e também, nesse amar, fazer tudo que às vezes ela deseja. Mas a questão aqui é, a emoção não pode estar à frente da razão da palavra. Eu tenho que sentir vontade, desejo, me emocionar, mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu estava uma vez num evangelismo, e aí quando a gente estava, eu e uma menina e um rapaz, e aí quando estávamos lá conversando, e aí começamos a falar da palavra de Deus com uma pessoa, e a pessoa começou assim, eu sou miserável mesmo, eu preciso mesmo mudar, eu preciso tal, tudo mais. Aí a menina, mais emocional, né, ela chegou e abraçou a pessoa e falou assim, não, não fica assim não, você não é assim não, não, para aí, não, você não é desse jeito, não, a gente só está dizendo que você precisa de Deus. Eu falei, não, você é assim sim, você é assim mesmo. Todos nós somos assim mesmo. Agora, não precisamos simplesmente só sentir a dor de ser assim mesmo. Você precisa sentir essa dor de que é miserável aí, de tanta coisa errada que você está falando para a gente que fez, de não foi um bom pai, isso, aquilo, outro, mas agora Deus está te dando a chance
de você se livrar desses males aí emocionais, vindo para Ele, sendo uma nova criatura com Ele. Você agora vai ter uma instrução para fazer da forma correta tudo que você fez de errado até aqui. E aí, ele tratou aquela situação, né, e não sei como ele está hoje diante de Deus. Mas a questão é essa. Eu posso, sim, olhar e sentir emoções negativas por tudo que eu faço ou que fiz, né? Posso, sim, mas a emoção não pode tomar, né, o todo desse meu proceder. Eu tenho que parar chorando, sentindo a dor, depressivo, e parar diante de Deus e falar: Senhor, agora eu preciso olhar a Tua palavra e ver o que a Tua palavra diz que eu preciso ser e passar a viver o que ela diz que eu tenho que ser. E eu tenho que acreditar na palavra do Senhor, entender o que ela diz e passar a viver o que ela diz. Isso é ter a Bíblia como centro e não nossas emoções, que é uma das razões porque nós adoecemos emocionalmente, né? O que a maioria faz isso. Gente, sabe, o relógio está certo? Passa aí, Pedro. O tempo hoje está passando rápido, mas... O próximo ponto que quero mencionar é este. Precisamos reconhecer que há uma grande diferença entre regozijar-se e sentir-se feliz. As Escrituras nos dizem que devemos nos regozijar sempre. Veja a lírica epístola de Paulo aos Filipenses, onde ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E ele repete isso. Regozijar-se é uma ordem, sim, mas há uma grande diferença entre regozijar-se e ser feliz. Não podemos nos forçar a sermos felizes, mas podemos nos regozijar, no sentido de que sempre vamos nos regozijar no Senhor. Felicidade é algo dentro de nós mesmos, regozijo é no Senhor. Vamos entender essa diferença, hein, povo? Quão importante, então, é estabelecer a distinção entre regozijar-se no Senhor e sentir-se feliz. Vejam o 4º capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Ali verão que o grande apóstolo coloca isso tudo de forma muito simples e clara naquela série de extraordinários contrastes que ele faz. Em tudo somos atribulados. Acho que ele não estava se sentindo muito feliz naquele momento. Mas não angustiados, perplexos, não estava se sentindo nem um pouco alegre, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, e assim por diante. Em outras palavras, o apóstolo não está parecendo uma pessoa muito feliz, no sentido carnal, mas ele ainda assim estava se regozijando. Essa é a diferença entre as duas condições, ou seja, né, tem gente que acha que o crente vai estar feliz o tempo inteiro, né, alegre. Não é isso. Regozijar-se no Senhor é entender o propósito dele, é saber o porquê das questões que ele permite na nossa vida, que é o que Paulo está falando aqui, né, no capítulo 4 de Coríntios, e entender cada vez mais que ele está conosco, que temos uma vida eterna, que o sofrimento aqui no mundo tereis aflições será até encontrarmos com ele. Então, é regozijar-se, é uma esperança do futuro, né? É o se contentar-se porque sabe que tudo vai passar e o Senhor estará conosco. Esse é um regozijo no Senhor, naquilo que nós cremos nele. E é diferente de estar feliz, se sentir completamente feliz em todas as áreas da sua vida. E aí, quando se confunde essas coisas, geralmente se gera emoções ruins e deixa-se de viver regozijando na presença do Senhor. Passa aí, Pedro. Mas como podem fazer isso? Desta forma, nosso dever, o seu e o meu, não é despertar sentimentos, é crer. A Bíblia não nos diz em lugar algum que somos salvos por nossas emoções. Ela diz que somos salvos pela fé.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Nenhuma vez as emoções são colocadas numa posição central. Ora, isto é, algo que podemos fazer. Eu não posso fazer a mim mesmo, forçar a mim mesmo a ser feliz, mas posso lembrar-me da minha fé. Posso exortar a mim mesmo a crer. Posso falar com minha alma, como o salmista fez no Salmo 42. Porque está abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera, crê, confia. Este é o caminho. E então nossas emoções cuidarão de si mesmas. Não se preocupe com elas. Fale consigo mesmos. E ainda que o diabo sugira que se não sentem nada, então não são cristãos, diga, não, eu não sinto nada, mas quer sinta ou não, eu creio nas Escrituras, creio que a palavra de Deus é verdadeira e vou firmar minha alma nela e crer nela. Aconteça o que acontecer. Ponham a fé em primeiro lugar, firme-se nela, sim. Terceiro, Philpott estava certo nesse ponto. O filho da luz às vezes se acha andando nas trevas, mas ele continua andando. Ele não se senta num canto sentindo pena de si mesmo. Ele é o ponto. O filho da luz andando nas trevas. Ele não consegue ver a face do Senhor nesse ponto do caminho, mas sabe que ele está ali. E por isso continua. É interessante quando ele traz para nós esse aspecto, porque quantas pessoas não sofrem porque querem se apresentar diante do Senhor com sua vida, etc. e tal, e acaba não sentindo algumas questões boas, como a gente fala, o friozinho na espinha e etc. e tal, e às vezes até no culto, a pessoa vem e fala, não senti nada hoje, Mas não é para sentir, pode se sentir, porque somos emocionais. A questão é, eu tenho que crer. E quando minha alma começa a gerar emoções negativas, a dor, o medo, e tudo aquilo que leva à depressão, que leva ao caminho da angústia, da dor, dessas síndromes de pânico e etc. e tal, eu tenho que fazer ou andar nesse trabalho contínuo de, ao invés de dar atenção para a minha emoção, o que eu estou sentindo, a dor, o medo, a angústia, parar e me lembrar do que é a palavra do Senhor. Por isso que a gente diz o tempo inteiro e Lloyd Jones tem defendido o tempo inteiro. A credulidade na palavra, ela é a saída para todos esses males. E eu acredito na Bíblia, mas eu tenho que acreditar, eu acredito naquilo que foi exposto para mim, o que eu li. Então, cada vez mais você vê pessoas doentes porque não leem a palavra do Senhor, e aí não tem que acreditar, porque não leram, porque não entenderam, porque não perceberam. Então, eu preciso sim ler, eu preciso entender, eu preciso escutar uma exposição bíblica, eu preciso sim. Pense em nós aqui, Igreja Presbiteriana da Vila Moraes. Eu fico, às vezes, observando, pedindo misericórdia de Deus a vida dos nossos membros, quando eles tentam fazer algumas coisas certas e aí acabam fazendo errado. Porque a gente fala assim, traga, expõe um tema que diz assim, esse é um tema que vai cuidar do emocional das pessoas. Convide pessoas que você sabe que está precisando disso, pessoas que estão emocionalmente ruins. E aí os nossos membros, eles trazem pessoas, algumas pessoas. E aí sentam com eles no banco para ouvir a exposição da palavra de Deus, para vir ao culto, tal, tudo mais, passa. Mas quando o pastor está falando, e ele está expondo, seja lá qual for o pastor, ele está expondo a palavra do Senhor e aquilo que vai gerar cura no coração, porque vai mostrar que tem que deixar de lado a emoção e viver aquilo que de fato a palavra diz. Quando você olha para o banco, a pessoa que trouxe o visitante está conversando com ele, está mostrando foto para ele, está rindo sobre isso, está mostrando o filho, a filha, a pessoa que veio para ouvir e para entender que a palavra é a saída para todas as questões emocionais,
ela não está prestando atenção na palavra. E aí a gente fala assim, não, eu trouxe fulano no culto, mas parece que ela nem deu tanta atenção assim. E às vezes nós fazemos isso, eu vejo inúmeras vezes aqui na nossa igreja. Então, eu preciso aprender, trazer as pessoas e elas sentarem dentro do culto para poder ouvir a exposição da palavra de Deus. É a exposição da palavra que vai gerar no meu coração a centralidade na razão e na verdade, e não nas minhas emoções. Alguém que está emocionalmente acabado porque simplesmente não se realiza no seu casamento, ele chega diante da palavra do Senhor e ele vai ter um baque porque ela vai dizer aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele precisa ter como ação, e aí ele vai deixar a emoção de lado e vai dizer assim, não, eu preciso ser diferente nesse aspecto. Aquele pai que vem frustrado porque não sabe lidar com o filho, vai ouvir da palavra do Senhor coisas que ele precisa mudar como pai ou como mãe para lidar com seus filhos. A palavra de Deus é que tem que ser aquele que modera. Ou seja, ele está dizendo, o filho da luz anda no caminho das trevas. Eu estou andando, no mundo tereis aflições, mas eu estou andando me conscientizando de que não é nesse mundo que eu vou me realizar, não é nesse mundo que eu vou ter todas as coisas boas que eu sonho, é a glória. Aqui eu posso ter muitas coisas boas, mas é a glória que vai me dizer o que é que eu tenho ou não. Paulo, vamos mandar que eu acho que tem mais dois ali, rapidinho. Finalmente, deixe-me colocá-lo desta maneira. Vocês querem conhecer a alegria suprema? Querem experimentar uma felicidade que desafia a descrição? Há somente uma coisa a fazer, buscar o Senhor Jesus Cristo. Realmente, buscar Ele somente. Voltar-se apenas para Ele. Se acharem com sentimento de depressão, não fiquem num canto sentindo pena de si mesmo, mas tentem forçar alguma emoção. Mas esta é a simples essência da questão. Vão diretamente a Deus. Busquem sua face. Assim como a criança que se sente infeliz e miserável porque alguém quebrou o seu brinquedo, corre para o seu pai ou a sua mãe. Então, se acharem nas garras desse problema, há somente uma coisa a fazer, e é irem a Ele. Se buscarem o Senhor Jesus Cristo e o encontrarem, não precisarão mais se preocupar com sua felicidade e alegria. Ele é a nossa alegria e felicidade, assim como Ele é a nossa paz. Ele é vida, Ele é tudo. Então, fujam dos estímulos e das tentações de Satanás para dar essa importância central às emoções. Ponham no centro o único que tem o direito de estar ali, o Senhor da glória, que tanto amou a vocês que foi à cruz e se levou sobre si, e levou sobre si o castigo e a vergonha dos seus pecados, e morreu por vocês. Busquem a Ele, busquem a sua face, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que ele diz é o que é difícil a gente tratar com as pessoas que estão vivendo uma depressão profunda, espiritual. Precisa de ajuda de médicos, etc. Às vezes, sim. Mas a gente pode lidar para não chegar a tal ponto. A gente pode lidar com nossas emoções, tentando deixá-las sadias, a ponto de não precisarmos de tudo isso. Então, eu, na verdade, posso olhar, lembrar que nesse mundo eu posso ter coisas boas, eu posso realizar, posso ter bom emprego, etc. e tal, mas a vida não vai ser, ela é intensa de só alegria, né? Como diz Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. No mundo nós vamos ter aflições, mas quando elas acontecem, o dia mal chega, eu tenho que lembrar de me regozijar no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. E eu tenho que lembrar que a minha esperança é de que eu esteja cada vez mais com Ele, nele, vivendo para Ele. Por isso que a leitura da palavra e a oração constantemente são importantes para a nossa vida, porque todo dia nós vamos ter algo a nos apegar, ao invés de nos apegar àquilo que acontece conosco e geram emoções negativas nesse aspecto.